programa Magnavita para todo o Brasil pela Rede CNT conversa agora com Fernando Chambert. Ele é o diretor-presidente da Rede Othon, é o anfitrião deste evento. Mas eu queria primeiro, antes de mergulhar na sua condição de vice-presidente da BIH, da Associação Brasileira de Hotéis, secção do Rio de Janeiro, falar sobre o dever de casa, ou seja, a hotelaria do Rio de Janeiro, se preparando para os mega eventos esportivos, já para o Rio 2016, e você entregando paulatinamente obras aqui do hotel. Uma reforma total desse espaço físico, que sempre foi considerado um grande espaço à beira-mar aqui na Avenida Atlântica. O que representa para o Rio de Janeiro essa demonstração de vitalidade de hotéis como um equipamento como o Rio Othon Palace, de poder entregar à sociedade carioca um salão como este? É uma imensa satisfação, já que o Hotéis Othon sempre foi uma empresa pioneira e de muita coragem. Eu me lembro quando o Hotéis Othon, nos anos 70, abriu quase simultaneamente o Rio Othon, com 600 quartos, o Belo Horizonte Othon com 300 quartos e o Bahia com 300 quartos. Então, para nós é o resgate de uma áurea de prestígio, de empreendedorismo que o Hotéis Othon sempre teve e que está voltando a ter. Obviamente que beneficiado por essa evolução econômica do Rio de Janeiro, essa situação maravilhosa, o facto do Rio de Janeiro ser a bola da vez, como se diz, né, contribuiu imensamente para isso. Mas nós estamos retornando. Um hotel como esse, quantos empregos diretos gera? Nós temos empregos diretos com 450 empregados, e eu não sei a última estatística de empregos indiretos, mas calculo 15, 16 empregos indiretos por cada emprego direto gerado. Então vocês vejam, né? De uma suma importância. No Rio de Janeiro nós temos cerca de 1000 funcionários. Agora eu queria que você falasse, como vice-presidente da BIH, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 31 de maio, foi realizada uma reunião do Conselho Estadual de Turismo, foi feito um desagravo à hotelaria. A hotelaria do Rio de Janeiro, ela foi vítima de um processo escandaloso, eu faço questão de dizer isso aqui na televisão, um processo escandaloso de concorrência. Entregaram a Rio Mais 20 a uma agência de viagem do interior de São Paulo, com capital não superior a R$30.000, sem condições de lastros financeiros de bancar todo esse volume de hospedagem. Essa agência sobretaxou em 25% o preço negociado com a hotelaria, inclusive porque não tinha crédito, muitas vezes subiu os valores da diária média até para aumentar o quião de apartamentos além bloqueio. E eu queria que você falasse o seguinte, como hoteleiro que está investindo, que está contribuindo para que a cidade se prepare, como é que você vê a imagem da hotelaria do Rio de Janeiro colocada como vilã num processo onde a causa real está nas entranhas do governo? Eu acho que todos os hoteleiros que merecem esse nome se sentiram profundamente humilhados e indignados com a campanha que foi lançada enfim, sem fundamentos sólidos, sem conhecimento de causa, veja bem, Cláudio, não prejudica só a hotelaria, prejudicou o Rio de Janeiro como um todo. O Rio de Janeiro ficou marcado indevidamente, eu diria até de forma absurda, né? Como um destino caríssimo, cujos hoteleiros eram desonestos, desleais e praticavam políticas tarifárias sem qualquer tipo de escrúpulos, né? Quando a realidade é muito distante disso. Você não... Pode ter havido algum caso, 2, 3, 4 casos de exceções em que efetivamente houve tarifas que foram, mas generalizado da forma que foi generalizado, e ainda mais por pessoas que não têm o conhecimento necessário para se pronunciar sobre o assunto, é muito triste. Por exemplo, uma rede como a Othon, quantos apartamentos no bloqueio inicial vocês deram para essa agência Terra Mar? Nós demos praticamente 70% da nossa capacidade. Por que 70%? Porque você tem aqueles contratos de anos, residentes, companhias aéreas, eventos já programados, que você não pode, em função de um evento específico, pontual, você não pode cancelar esses relacionamentos, essas parcerias de muitos anos, né? Mas nós entregamos praticamente 70% da nossa capacidade. É verdade que redes como a Rede Othon passaram a assumir um risco creditício, porque como essa agência não tinha um laço financeiro e não tinha como, praxe, fazer o pré-pagamento
dessa hospedagem, vocês foram dilatando prazos, foram sendo compreensíveis em permitir que essas reservas não caíssem automaticamente, porque você tem um mercado demandado, que é um mercado que está querendo, você tem um bloqueio que tem que ter garantias para que esse bloqueio seja válido. Esse bloqueio, em alguns casos, até cheque predatado foi dado, porque não tinha condições de ter um laço financeiro, porque, repito, o governo federal fez uma licitação e aí o Ministério das Relações Exteriores deu para uma agênciazinha minúscula, com capital ínfimo, o direito de hospedar todos os chefes de estados, sem ter um laço. Enquanto você tem no país agências como a CVC e demais. Agora, isso tem que ser apurado. E eu te digo, como membro do Conselho Nacional de Turismo, esse caso eu vou levar na próxima reunião do Conselho Nacional de Turismo, porque temos que botar, é como você colocou, o que está prejudicado aí é a imagem do Rio de Janeiro, é a imagem do destino, por causa de uma ganância empresarial, de uma microagência que ganhou milagrosamente essa concorrência, e a gente não pode, em forma nenhuma, ficar calado nesse processo. Porque a transferência da solução foi dada com a redução de 1/4 do valor, que era 1/4 desse valor, era o valor cobrado pela agência como taxa. 25% do valor era ganância, era o ganho da agência nesse processo. Isso não pode ficar assim. Agora, Chambé, um bloqueio, para ser válido, tem que ter garantias. E vocês foram benevolentes em dar esse crédito a quem tem um capital mínimo social, né? Na realidade, eu tenho que ser extremamente honesto nessa posição. Nós firmamos um contrato com essa agência, um contrato extremamente detalhado e que definia perfeitamente as responsabilidades de um lado e do outro. E eu devo dizer, em nome da verdade, que as primeiras fases do contrato foram absolutamente cumpridas pela agência, assim como nós cumprimos com a nossa parte em disponibilizar os apartamentos. Quando surgiu, já mais recentemente, essa campanha difamatória da hotelaria, em que todo mundo foi forçado a renegociar seus preços e a renegociar prazos, efetivamente nós renegociamos prazos de pagamento e alguns desses prazos de pagamento não foram cumpridos. Devo dizer, entretanto, também em nome da verdade, que neste momento essa agência está absolutamente em dia com os pagamentos que deveria ter feito para o Hotel aquela redução de bloqueios e da liberação de boa parte desses apartamentos. Absolutamente verdade. Nós, dentro de uma nova realidade, de uma produção muito menor do que aquilo que nós esperávamos, de uma devolução de centenas e centenas de quartos, de room nights, como nós chamamos, com os quais nós não sabemos o que fazer, estamos correndo atrás dessa venda, né? Dessa venda de última hora. Isso aconteceu efetivamente, isso causou prejuízos imensos. Você hoje vê, nas primeiras 2 semanas do evento, praticamente todos os hotéis do Rio de Janeiro com disponibilidade. Isso aconteceu indubitavelmente e nós estamos correndo atrás desse prejuízo. Agora, eu queria, e eu estou falando aqui com o vice-presidente da BH, exatamente, eu estou aproveitando a sua função institucional para compartilhar isso, porque é importante fazer esse contraponto para a população do Rio de Janeiro, porque a hotelaria, agência de viagem, você aluga uma sala, abre lá uma agência de viagem, como esses caras fizeram, mas um empreendimento como esse, capital intensivo, é investimento, é manutenção, geração de empregos e, sobretudo, isso aqui é iniciativa privada. O grande absurdo é essa interferência governamental em cima do capital privado, em cima do seu negócio. E se você permite isso, e a sociedade, hoje no Conselho foi brilhante, a sociedade reagiu. As manifestações das entidades do Rio de Janeiro, privadas, foi de indignação com relação a esse processo de trituração da imagem da hotelaria. E aí eu coloco uma questão para você, Chambé, para a gente finalizar. Você como vice-presidente da Associação Hoteleira aqui do Rio de Janeiro, que é sobretudo o adiamento de um congresso importantíssimo, foi um congresso mundial. Eu quero mostrar com isso a boa vontade do trade turístico. A Rio+20 tinha uma data, foi mudada. Existia na nova data, sugerida pela ONU, um bloqueio total da hotelaria,
com relação a um congresso de no mínimo 3 mil participantes, um congresso internacional de hotelaria, que havia sido contratado para o Rio de Janeiro e captado com o esforço de todo o trade, um congresso mundial de hotelaria, que, por constrangimento e por entender a importância de uma Rio+20, a hotelaria e o trade carioca cancelou um congresso, gerando um desconforto internacional que pode contaminar a imagem do Rio de Janeiro. Esse congresso foi transferido para Foz do Iguaçu, cancelou também um congresso de estética que ocorria também aqui no Rio de Janeiro. Isso para demonstrar, senhores e senhoras, principalmente senhoras, a boa vontade da hotelaria do Rio de Janeiro em receber e compreender este evento. Agora, Chambé, é lamentável que depois de um sacrifício como esse, e o que representa para um destino que não pega um evento que só realiza de 20 em 20 anos, mas que tem que pagar os seus 400 empregados, pagar os seus impostos, as contribuições fiscais, perder e ter a imagem do Rio de Janeiro correndo risco quando você abre mão de um congresso internacional de medicina, de odontologia para a cidade. Qual o prejuízo para o destino quando faz isso? E vocês trouxeram essa conta para poder ajudar o governo, né? É verdade. Efetivamente, Bom, há dois aspectos aí. Eu duvido que qualquer outro destino do mundo tivesse reagido e conseguido assimilar essa mudança de um congresso internacional de milhares de participantes, cancelar essas reservas e cancelar o Rio Centro. Cancelar o Rio Centro e adequar-se a uma nova realidade da forma como nós nos adequamos. Perdendo dinheiro. Pagando multa e devolvendo depósitos que já haviam sido efetuados, com o desgaste natural que isso causa em relação a poderosos conglomerados de viagens internacionais. Eu penso, não só como vice-presidente da BH e presidente do Rio Convention Bureau, que esse desgaste nós vamos pagá-lo caro nos próximos anos. Sim, porque o Rio passa a ser um destino inconfiável. Quer dizer, eu tenho um congresso médico, faço folheteria, mando para o mundo inteiro e na iminência, faltando alguns meses para o congresso, esse congresso evapora. Certamente. E devo dizer que não foi com resistência, não foi com má vontade, não foi com insatisfação que a hotelaria se mobilizou e fez todos os possíveis para que essa transição de um congresso para o outro decorresse da forma mais correta, mais normal, mais rotineira possível. Todo mundo compreendeu a importância da Rio+20, todo mundo se mobilizou para que essa evolução acontecesse, para no fim nós sermos acusados de estarmos explorando os preços hoteleiros de forma inescrupulosa. Isso, Chambé, finalmente é por falta de informação e por informações deturpadas e, sobretudo, de uma forma escandalosa, esconder para debaixo da alcatifa do tapete coisas que levam uma pequena agência a ser responsável por um congresso que vai trazer quase 200 chefes de Estado. Sabe? E ver isso dilacerando o Rio de Janeiro, e por isso que eu fiquei muito contente hoje com a reação do Conselho Estadual de Turismo em bater na mesa e dizer a sociedade vai reagir. E é importante, Chambé, que a hotelaria saiba que o trade turístico carioca, a mídia especializada de turismo, mas sobretudo aquelas pessoas que fazem o turismo no Rio de Janeiro, estão alertas para que essas interferências indevidas não penalize aqueles que geram emprego, pagam impostos, como é o caso da hotelaria. E eu fiz questão de gravar esse programa aqui, porque esse empreendimento, essa reforma feita com sacrifício para um grupo 100% nacional, que é o Grupo Othon, demonstra que a hotelaria investe e que o governo, principalmente as autoridades, como foi o caso do secretário Ronald Asro no bloco anterior, precisam respeitar aqueles que estão na iniciativa privada, gerando emprego e pagando os salários desses ocupantes de cargos públicos. Até a próxima semana, Chambé, quando estaremos com o programa Magna Vita pela rede CNT de televisão.